Livre ao vivo nesta quinta-feira, 7 horas e 26 minutos, 7h26. Nesse bloco, nós vamos começar esse bloco falando de saúde. Toda quinta-feira é dia de consultório do Tribuna, sempre um tema importante para a nossa saúde. E um especialista aqui para fazer a gente entender melhorzinho sobre cada tema. E está na hora do nosso consultório desta quinta-feira. Vamos lá. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Rim. E no consultório de hoje nós vamos receber aqui, estamos recebendo o doutor Falcão, que é nefrologista, é um homem que cuida da saúde do nosso rim. E hoje nós vamos fazer um alerta sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce das doenças renais, que hoje afetam milhões de pessoas silenciosamente. Não dá assim dica nenhuma esse problema de rim e de repente você está numa máquina de hemodiálise. Lembrei agora do meu amigo Geando, meu amigo lá do Valentina de Figueiredo, que está fazendo hemodiálise depois de descobrir um problema de rim. E quantas pessoas eu já acompanhei aqui nesse programa, inclusive, que tiveram que se submeter a esse tratamento. Doutor, muito obrigado por estar aqui cedinho para a gente bater um papo sobre um tema muito importante. Eu que agradeço você, Nilvan, por dar essa oportunidade, esse espaço para a Sociedade Brasileira de Nefrologia divulgar essa data tão importante e essa campanha que é o Dia Mundial do Rim. Quais são os cuidados básicos que hoje nós temos que ter em relação ao nosso rim, doutor? Em relação aos rins, a maneira como a gente tem para promover a saúde do renal é realmente desenvolver hábitos de vida saudável. Se hidratar de maneira adequada, comer menos sal, fazer exercício físico, controlar muito bem a diabetes e a pressão alta, evitar os anti-inflamatórios de maneira abusiva, que são os principais vilões da doença renal crônica. 1 em cada 10 brasileiros tem doença renal crônica e a maioria deles não sabe que tem a doença. Por isso que a promoção da saúde e o rastreio das doenças é tão importante. Como é que se manifesta os primeiros sinais, as primeiras dicas que o cara pode sentir já para acender a luz de alerta em relação ao problema nos rins? A doença renal, principalmente nas suas fases mais iniciais, ela pode ser completamente assintomática. O paciente não pode não sentir sintoma nenhum. Por isso que é tão importante a gente fazer exames de rastreio, principalmente o exame da creatinina. Uma vez por ano, principalmente as pessoas que têm fator de risco ou história de doença renal na família, devem fazer esse exame de sangue, porque ele consegue estimar a função do rim e a gente intervir de maneira precoce, para que nos estágios finais você não tenha inchaço, edema, soluço, insônia, palpitação, que já são sintomas que você pode estar próximo de precisar de um tratamento como diálise ou transplante. Uma outra questão, doutor, uma vez diagnosticado e o indicativo de ir para a máquina de hemodiálise é um caminho sem volta. Quando a gente diagnostica uma doença renal crônica, estágio 5, indica terapia de diálise, esse paciente, principalmente quando já está fazendo esse tratamento após 3 a 6 meses, costuma ser irreversível, a não ser que ele seja submetido a um transplante renal, que aí ele vai ser livre do tratamento com a diálise. O meu amigo João do Valentina, que eu falei agora há pouco, que descobriu agora há pouco que está no processo de hemodiálise, inclusive com o catéter no pescoço. Uhum. Um abraço para você, meu irmãozinho. Ele me disse que descobriu que estava com problema renal e foi ocasionado devido à pressão alta. Isso. E ele não sabia. A pressão alta é a principal causa de doença renal crônica, estágio final, estágio que precisa de diálise no Brasil. Mais de 150 mil brasileiros fazem hemodiálise e a pressão alta é a primeira causa e diabetes a segunda. Então são causas que podem ser não só evitáveis, como tratáveis. Qual é a pressão alta que faz mal ao rim? Em que patamar essa pressão já é prejudicial? A partir do diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, a pressão arterial sistólica, que é a maior do que 130, 13, 14, essa pressão já tem a longo prazo um risco de evoluir com falência renal. Então tudo se resume ao estilo de vida? Ao estilo de vida, ao exame de sangue de creatinina para fazer o diagnóstico precoce e o encaminhamento para o médico, para o nefrologista, para fazer o acompanhamento adequado. Qual é o pior alimento para o rim? O pior alimento para o rim são realmente
gorduras, alimentos processados, alimentos muito ricos em sal. E para os pacientes que fazem diálise, tem um alimento especificamente que é proibido, que é a carambola. A carambola tem uma toxina chamada carambotoxina, que ela não sai na máquina de diálise. Então os pacientes que fazem diálise não podem comer carambola de jeito nenhum. Doutor, hoje um problema de muita gente que o transplante de rim. É um problema hoje a fila, a espera, a compatibilidade do órgão. Qual é o cenário hoje nesse aspecto? Aqui na Paraíba a gente tem transplante renal gratuito pelo SUS, mas não é um problema só da Paraíba, é um problema do Brasil inteiro, a disponibilidade de órgãos para pacientes em lista. Os pacientes que hoje em dia a gente não fala que é uma fila, porque não é tempo de espera, é uma lista por compatibilidade genética. E obviamente é um apelo que a gente faz para todas as organizações de procura de órgãos e todos os estados se desenvolver, conseguirem equipe de captação de órgãos e possa realmente orientar e capacitar os serviços de saúde para diagnosticar a morte cefálica e orientar as famílias que, se for do desejo do paciente, façam esse ato de solidariedade e autorizem a doação dos órgãos, porque eu tenho certeza que vai ajudar várias pessoas que estão esperando por um órgão. Nesse momento que a gente tem uma grande audiência no estado inteiro, de um profissional gabaritado como o senhor, qual o principal conselho hoje para quem está nos assistindo, para que amanhã não seja mais um nessa relação de pessoas que estão com um problema crônico de rim? Eu acho que é não negligenciar a sua saúde. É como lembra da campanha do Dia Mundial do Rim. Seus rins estão ok? Faça o exame da creatinina para saber. Faça o exame de creatinina para poder fazer esse rastreio. A Sociedade Brasileira de Nefrologia Divisional Paraíba foi reativada nesses últimos 2 anos, está em processo de reativação. Tem mais de 20 ações que vão acontecer no dia de hoje, nas próximas semanas, aqui na cidade de João Pessoa e também no interior, no sertão. Inclusive com dosagem de creatinina na hora, com uma fita como se fosse o açúcar no sangue, a glicemia. Vai estar em pontos como a Lagoa, a Orla, em vários lugares. Acompanhe sbn.pb para você saber onde vão ser essas ações. Vai lá, comparece, prestigia, divulga e dose a sua creatinina. Muito obrigado, doutor, pela aula. Viu? Obrigado. Bom demais a gente poder entender um pouquinho mais sobre um tema tão importante e pedir até a TV para fazer cobertura hoje aí das atividades que vão ser feitas nos locais que o doutor falou, que é muito importante. Eu vou para um intervalo, depois do intervalo eu volto, tem muita informação no programa.